Olá, crianças da catequese! Que saudade de vocês, hein? Tá chegando a primeira Eucaristia da nossa turminha que faria no ano passado. Então, eu estou aqui hoje para fazer um videozinho para vocês, para ajudar o papai e a mamãe a fazer um exame de consciência para preparar vocês para a confissão. Então, eu quero pedir agora ao papai, à mamãe, a quem for fazer com você aí o exame de consciência, para se sentar com você e para já ir fazendo esse exercício do exame de consciência com você. Quero dizer aqui agora, né, aos pais, às mães, que vocês também podem aproveitar desse exame de consciência e fazer o seu exame de consciência também. Talvez tenha muito tempo que você não se confesse, né? Se você pode se confessar, se você pode se aproximar dos sacramentos, que você também faça o exame de consciência. Quem sabe você não busca por esses tempos também a confissão, mas o objetivo desse vídeo é que você ajude a criança a fazer o exame de consciência. Você, criança, quando estiver chegando a primeira Eucaristia, eu vou fazer um outro vídeo, quando estiver pertinho ali da primeira Eucaristia, porque no dia 7 será a primeira Eucaristia de vocês. No dia 7, no primeiro domingo do mês de fevereiro, 7 de fevereiro, será a primeira Eucaristia às 9 horas da manhã, lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida. No dia 6 vai ser a confissão de vocês, um dia antes da primeira Eucaristia. Então lá na sexta-feira você pode se sentar, se você achar melhor você pode pegar aí um caderninho, uma folha e ir escrevendo ali quais pecados, né, você cometeu. Aí talvez o papai e a mamãe digam assim, agora não, criança não tem pecado. Não é verdade, gente. A gente começa, claro, não é com o nível de consciência de um adulto e nem a proporção, muitas vezes, do pecado de um adulto, mas os nossos pecados, eles começam na infância e a criança já precisa aprender, e você vai ver aqui com o exame de consciência que a gente já vai começando aqui a ferir, né, aquilo que são os 10 mandamentos, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, desde criança a gente é chamado a ir corrigindo a rota da nossa vida, não é? Então, papai e mamãe, eu vou te ajudar com esse vídeo, eu vou mandar também uma foto aí no nosso Facebook, não, no nosso WhatsApp, eu vou mandar aí uma foto para vocês de como fazer lá o exame de consciência com a criança quando estiver chegando mais perto. Papai e mamãe não pode ler o pecado da criança, tá bom? Então, se a criança for anotar ali na sexta-feira, antes da confissão, a criança anota, dobra o papelzinho, guarda. Se ela quiser levar até para diante do padre ali, para não esquecer, para ajudar ela a fazer essa primeira confissão, pode levar. Mas o papai e a mamãe não vai ler o pecado da criança, tá bom? Que quem vai ouvir esses pecados, criança, é o padre. E não se preocupe que o padre não vai olhar torto para você, não vai achar que você é uma pessoa ruim, ele não vai pensar nada disso. Ele está ali como uma pessoa de Jesus para te perdoar, né? Pelo ministério que foi dado a ele pela igreja, ele está ali só para isso, para perdoar os pecados. Quando a gente confessa com arrependimento, os nossos pecados são perdoados ali na confissão. Não tenha vergonha, não tenha medo. Padre, ó, gente boa, vai te ouvir tranquilinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu tô com um livrinho aqui que vai nos ajudar a fazer esse exame de consciência. E depois eu vou tirar foto de um outro livrinho que eu tenho com o exame de consciência para o papai e a mamãe ajudar a fazer quando estiver chegando então a primeira Eucaristia. Vamos lá então. Quais são as condições para se confessar bem? Primeiro, exame de consciência. Segundo, que é o que a gente vai fazer aqui, o exame de consciência, a gente parar para pensar nas coisas que a gente fez de errado, né? Segundo, o arrependimento dos pecados. A gente só é perdoado quando a gente arrepende. Senão Deus não pode nos perdoar. Se a gente não está arrependido, Deus não pode nos perdoar. Deus só pode nos perdoar quando a gente está arrependido. Terceiro, o propósito de não mais pecar. Então, quando a gente vai se confessar, a gente tem que ter feito o exame de consciência, tem que se arrepender dos pecados e a gente tem que querer não mais fazer aquilo. Eu não quero mais pecar, né? A gente vai ver isso no ato de contrição. O quarto aí, confissão. A gente precisa se confessar para receber esse perdão dos pecados. E o quinto é a penitência, que é o que o padre vai te dar uma penitência depois que você confessar. Talvez ele vai te mandar fazer algumas orações,
vai te mandar fazer alguma coisa como penitência. E você vai obedecer, depois a confissão vai fazer, tá bom? É preciso confessar-se sempre que vai comungar? Pergunta. Não é preciso confessar-se sempre que vai comungar. Quem estiver na graça de Deus pode comungar sempre. Mas são tão grandes os benefícios da confissão que nos devemos confessar com frequência, mesmo que não estejamos em pecado mortal. Então, não precisa ser só uma vez por ano, não. A gente pode ir e deve, e a igreja recomenda que a gente vá até mais vezes no ano, né? O preceito é uma vez por ano, mas a igreja faz essa recomendação que se pudermos ir mais vezes, que é ótimo, né? O que é pecado mortal e o que é pecado venial? O pecado mortal chama-se assim porque mata a vida sobrenatural da alma, que é a graça de Deus. Então, o pecado mortal, ele nos retira da graça de Deus, né? Por isso ele é tão sério. É uma desobediência à lei de Deus em matéria grave, com plena advertência do entendimento e do consentimento da vontade. Então, quando a gente comete aquele pecado que é grave, a gente sabe que isso que eu fiz foi grave, foi sério. A gente vai ver isso logo daqui a pouco no exame de consciência. O pecado venial é a desobediência à lei de Deus em matéria leve, ou desobediência em matéria grave, mas sem plena advertência ou sem pleno consentimento. O que significa isso? Que o pecado venial é aquele pecado que é um pecado mais leve, mas ele não deixa de ser pecado. Ele não é um pecado que fere os 10 mandamentos com um nível de consciência, mas é aquele pecado que a gente comete mesmo sem saber direito ali, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas sem grande consciência, ou que a gente sabe que foi um pecado, mas não foi tão grave assim. É pecado também e é bom que se confesse também. A igreja nos incentiva a confessarmos também os pecados veniais, não é? Então todos os pecados a gente vai confessar no dia da nossa confissão, tá bom? Quem tiver cometido pecado mortal pode comungar? Não. Então tem que confessar primeiro. Quem está em pecado mortal não pode comungar sem confessar, mas só pode confessar se fizer o exame de consciência, tiver arrependimento e propósito de não pecar de novo aquilo. Se for para continuar naquele pecado, também não pode confessar, né? E aí não pode comungar também. O que não é o caso das crianças. As crianças não têm esse problema, né? Graças a Deus. E quem tiver cometido o pecado venial, pode comungar? Pode. Rezando o ato de contrição perfeita com o propósito de se confessar assim que puder. Então, quando a gente vai para a missa, que a gente tem até o ato penitencial da missa, a gente ali, com o arrependimento sincero do coração, os nossos pecados veniais são perdoados no ato de contrição da missa. Olha que legal, né? Mas, como eu disse, no dia da nossa confissão, nós vamos contar todos os pecados, né? Como é a primeira confissão de vocês, crianças, vocês vão fazer uma confissão assim da vida inteira. Tudo que vocês lembrarem, pode contar para o padre, tá bom? Quais são os pecados capitais e virtudes opostas? Soberba é um pecado capital, que é o contrário da humildade. Avareza é o contrário da liberalidade. Eu vou depois retomar isso no exame de consciência. Só estou aqui lendo para o papai entender, a mamãe também, para ajudar a criança e a criança entendendo também. Luxúria é o contrário de castidade. Ira é o contrário de paciência. A gula é o contrário de temperança. A inveja é o contrário de caridade. E a preguiça é o contrário de diligência. Ah, Charlene, que palavras difíceis são essas? Nós vamos entender. Vamos continuar aqui para a gente conseguir entender isso aqui, tá bom? Nós vamos falar numa linguagem que a criança entenda. Adorar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento aí, não é isso? Agora a gente vai ver os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e adorar a Deus. É algo que a gente deve dar só a Deus, a adoração, né? A gente não adora mais nada e mais ninguém, só a Deus. E a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Não invocar o seu santo nome em vão, santificar os domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe e outros legítimos superiores, não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo, guardar castidade nas palavras e nas obras, não furtar,
nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, não levantar falso testemunho, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo, não guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos, não cobiçar as coisas alheias. Os 10 mandamentos resumem-se em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente amar a Deus acima de todas as coisas, a gente não vai ferir os 3 primeiros mandamentos. E se a gente amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos ferir do 4º mandamento até o 10º, né? Então, se a gente ama com perfeição, se a gente ama de todo o nosso coração, a gente vai conseguir viver os 10 mandamentos. Vamos para o exame de consciência, então. A relação com Deus. Vamos pensar primeiro na nossa relação com Deus. Jesus é meu melhor amigo? Aí eu te pergunto, criança, você tem conversado com Jesus? Que a gente pensa assim que oração é só o Pai Nosso, Ave Maria, né? É o ato de contrição, o terço. A gente pensa que só isso é oração, né? Mas oração também é conversar com Jesus. É tratar Jesus como meu amigo. É deixar Jesus tomar conta da minha vida. É deixar Jesus falar ao meu coraçãozinho o que é certo, o que é errado. Então, eu tenho que pensar se Jesus é meu melhor amigo, né? Se eu amo acima de todas as coisas. A Jesus, ao Papai do Céu, ao Espírito Santo, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como a gente já viu na catequese. Eu tenho rezado de manhã e de noite. Você reza para levantar da cama? Reza na hora de dormir? Né? Durante o dia também a gente pode ir cavando momentos ali e deve, né, de oração. Agradeço a Deus as coisas boas e peço ajuda para as difíceis e peço desculpa para os meus erros. Tenho que pensar se eu agradeço a Deus, se eu peço ajuda, se eu peço desculpa, né, se eu peço perdão. Eu tenho ido à missa todos os domingos? Então, olha, não, eu não vou à missa todo domingo. Tem que confessar, tem que contar para o padre, né? Claro que aí a responsabilidade maior é do pai e da mãe, né, gente? Que a gente tem que levar as crianças. Mas agradeço a Deus também pelas coisas boas e peço ajuda para as difíceis. Aqui, criança, tem a missa domingo, você pensa assim, olha, o papai e a mamãe me chamam para ir à missa e eu falo que eu não quero ir. Estou com preguiça. Então você vai, se você tem preguiça de ir à missa, você vai falar isso com o padre, né? Se você não reza, eu não rezo não. Não rezo na hora que eu acordo, tem que falar a verdade, viu, gente, pro padre. Se falar mentira pro padre, a confissão não vale não. Então eu rezo de manhã, rezo à noite, eu busco a Deus na minha oração, eu converso com Ele, peço a ajuda dEle, né? Peço perdão. Se não, olha, o padre, eu não tenho rezado todo dia, fala com Ele, né? Padre, eu rezo só de vez em quando, eu não rezo todo dia não, né? Eu não busco a Deus todo dia não, eu não converso com Deus não, né? Tem que falar com o padre. Eu fico fazendo gozação, brincando com o nome de Deus, ou com as coisas da igreja, com as orações. Se a gente faz isso, né, tem que contar para o padre se fez isso alguma vez. Eu caminho na vontade de Deus na minha vida e eu levo também essa vontade de Deus, eu evangelizo, eu falo de Deus para as outras pessoas, com meus colegas, ou eu tenho vergonha de Deus? Tem que falar. Preocupa-me em estudar e conhecer melhor a palavra e a vontade de Jesus? Você lê a Bíblia, criança? Né? Lá na catequese a gente sempre está ali com a palavrinha de Deus na mão, né? Mas em casa também, tenha sempre a palavrinha de Deus na mão, né? Leia ali a palavra de Deus, leia ali a Bíblia, né? Eu tenho aqui em casa, com as meninas, como eu já levei lá para a catequese, uma Bíblia infantil, uma Bíblia de criança muito boa, da editora Canção Nova. Ela é ilustrada e traz vários livros da Bíblia ali, um resumo. É bom, né, a gente ler. Se o papai e a mamãe puder ler junto com você, aí vai ser excelente, né? Mas tenha a Bíblia, né? Busque conhecer a palavra de Deus. Vamos pensar agora a nossa relação com a família. Essa foi a relação com Deus. Vamos pensar com a nossa família agora. Eu mostro respeito e carinho aos meus pais e familiares? Então, tem que pensar, olha, eu respeito papai, mamãe, as pessoas da minha família. Eu fui obediente aos meus pais, às pessoas mais velhas? Se não, tem que falar com o padre, olha,
eu não respeitei meu pai, teve um dia que eu briguei, eu gritei com a minha mãe, eu fiz isso com a minha avó, tem que falar, né? Eu desobedeci o papai, desobedeci a minha mãe, eu desobedeci a professora, desobedeci, né? Eu desobedeci as pessoas da minha família. Ajudei nas tarefas de casa sem que ninguém me tenha pedido. Então, você mostra boa vontade de ajudar em casa? Ou não, tem que ser xingando, brigando para você fazer alguma coisa, né? Falar, padre, eu não ajudo muito lá em casa não. Mas você tem que ter o desejo de melhorar isso aí, né? E todos os outros que a gente está falando aqui. Eu tenho cuidado com a minha casa? Eu deixo tudo jogado, tudo bagunçado. E o meu quarto? Seu quarto é arrumadinho? Ou seu quarto é todo bagunçado? Né? Deixa tudo para a mamãe fazer. Vamos contar para o padre isso, né? Dou mais importância aos jogos de computador ou televisão do que conversar com a minha família? Nossa, eu fico o dia inteiro no celular. Em vez de rezar, em vez de ajudar em casa, eu fico só no celular, só no tablet, só no computador, na televisão. Isso não é correto, né, criança? Isso não é bom. A gente tem que colocar as coisas que são mais importantes primeiro, né? Aí um dia, um momento do dia ali, você vai talvez brincar no celular, no computador, se seu pai e sua mãe deixar, ok. Mas isso não pode ser o dia inteiro não, porque isso não é a prioridade da nossa vida, tá bom? Sou amigo ou rival dos meus irmãos? Eu sou amigo dos meus irmãos ou eu fico só brigando com eles, só fazendo raiva nele? Estou sempre pronto a ajudar os meus irmãos de sangue? Tem que pensar, né? Levo alegria e amor aos mais velhos da minha família? Você leva alegria pro vovô, pro vovó, pra titia, pro tio? Relação com a escola e com os amigos. Eu respeitei, colaborei, fui amigo com os meus professores, dos meus professores. Eu criei um ambiente de amizade e trabalho na turma. Ser um bom aluno lá? Ajuda a professora? Ajuda os colegas, né? É alguém que colabora dentro da turma? Fui amigo de todos os meus colegas em todas as situações? Ou eu fiz alguma coisa de ruim, né? Eu fiz uma brincadeira sem graça, eu fiz alguma coisa que não foi boa para algum colega meu. Estive atento àqueles que ninguém liga e defendi os mais fracos. Sabe aquele coleguinha que ninguém liga dele, todo mundo ri para ele? Você já chegou perto dele para conversar? Já chegou perto dele ou você riu dele também, zombou dele também? Né? Se fez alguma coisa assim contra o coleguinha, tem que contar para o padre. Se você não defendeu, viu os colegas fazendo uma coisa ruim com ele e não defendeu, isso é o pecado da omissão. Tem que contar para o padre também. Olha, eu podia ter ajudado meu colega e não ajudei, não defendi ele. Eu fiz gozação, humilhei, eu disse mal de alguém? Falou mal de alguém? Conta para o padre. Ajudei quem precisava nos trabalhos, nas tarefas ou nos estudos? Você ajudou lá na escola, os coleguinhas? Bati em alguém? Conta para o padre se bateu. E não queira mais bater. Eu disse palavras feias ou insultos? Conta para o padre se você fala palavrão, se você xinga. Enganei alguém? Mexi ou fiquei com alguma coisa que não era minha? Então não pode enganar as pessoas, né? Se você enganou, conta para o padre, mesmo que tenha sido uma vez só, conta para ele, né? Você mexeu com as coisas de alguém, ficou com aquilo que não era seu? Ah, aquele lápis não era meu, mas eu fiquei com ele para mim. Aquela caneta tão bonita, fiquei com ela para mim. Não era minha, a borracha, material do colega, né? Alguma coisa que eu vi na casa de alguém eu peguei para mim, sem a pessoa ter me dado, levei para mim? Não pode, tem que contar para o padre. Relação a mim agora, né? Os pecados em relação a nós mesmos. Sou capaz de assumir a verdade e suas consequências? Não dizer mentira? Quando você faz uma coisa errada, não, quebrou um negócio. Aí você fala assim, mãe, quebrei. Ou você esconde, né? Esconde uma coisa errada que você fez, uma coisa feia que você fez, ou você conta? Tem que contar, né? Você fala mentira? Tem que contar. Você falou alguma mentira já? Sou honesto nas minhas tarefas e faço sempre o melhor que sei e que possuo? Você é honesto nas tarefas que você faz? Você faz sempre o melhor que você sabe? Ou não, não, vou fazer isso aqui mais ou menos, vou empurrar isso aqui. Eu dei mau exemplo para os outros? Você foi uma criança assim que o outro pode olhar para você e falar assim, nossa, que coisa legal que a pessoa fez, que essa criança fez, ou não, não sou um exemplo para os outros não, eu faço muita coisa errada. Conta pro padre. Fui preguiçoso? Ai, que preguiça de estudar.
Ai, que preguiça de ajudar em casa. Ai, que preguiça de fazer aquilo que eu preciso fazer, né? Então, se teve preguiça, conta pro padre. Zango-me frequentemente com os outros, você fica com raiva todo dia e briga com todo mundo? Ou distribuir alegria? Gastei mal o dinheiro, ganhou seu dinheirinho ali e aí fez um mau uso do dinheiro, gastou com coisa que não precisava, que não era necessário, que não era bom. Fui invejoso? Teve inveja daquilo que é do outro? O que é do outro é do outro, o que é meu, né? Você teve inveja daquilo da boneca, do carrinho, do brinquedo do outro, do material do outro, daquilo que o outro tem, da casa do outro? Você teve inveja de alguém, de alguma coisa? Pode contar para o padre. Fui orgulhoso? Ah, eu sou melhor que todo mundo, né? Minha roupa é mais bonita que a todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou mais bonito que todo mundo. Ah, e é orgulho, né? A gente não é melhor que ninguém, a gente é igual a todo mundo é igual para Deus, somos filhos amados de Deus, né? Então, fui orgulhoso? Conta pro padre se você é orgulhoso, né? Se às vezes você acha que você é melhor que as pessoas, conta para ele. Desprezei os outros? Desprezou, deixou para lá, né? Assim, conheço-me bem? Assumo e combato os meus defeitos? Você para pra pensar no que você faz de errado? Sabia que todo dia de noite é bom a gente fazer isso, crianças? De noite a gente para assim um pouquinho, né? E pensa, nossa, será que eu fiz de errado hoje? Ah, Deus, me ajuda a não fazer isso amanhã, eu não quero mais fazer isso, né? Você conhece você bem? E assume os seus defeitos? Olha, eu tenho esse defeito e eu preciso melhorar. Eu faço isso, isso não é bom que eu faço e eu quero ser melhor. Agradeço a Jesus as minhas qualidades e tento melhorá-las. Ah, eu também tenho que pensar assim, nossa, isso que eu faço é uma coisa boa. Até as pessoas veem que é uma coisa boa, eu também acho que é bom isso que eu faço. E eu vou melhorar cada dia mais, né? Ato de contrição. Aqui, o ato de contrição que está aqui, eu não vou ler esse aqui não, porque eu vou mandar a foto para vocês de um outro ato de contrição, para que vocês possam aprender. A Fia mandou na semana passada. Então você pode decorar, né, aquele que a Fia mandou. E aí você decora para que você possa, então, no dia da confissão, o padre vai pedir para você rezar, né? Meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Esse é o ato de contrição que eu vou mandar aí também depois para vocês mais perto de novo, tá bom? O que é a Eucaristia, gente? Vocês que vão receber a primeira Eucaristia aí. Gente, as crianças que não vão fazer a primeira Eucaristia podem também ouvir esse vídeo, ver, porque vai ser bom, viu? A Eucaristia é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, que contém o verdadeiro corpo e sangue de Jesus e que se realiza todas as vezes que é celebrado o santo sacrifício da missa. Isso que é a Eucaristia, aquilo que Jesus fez lá na última ceia, e quando a gente vê ali no momento da consagração, tinha o pão e o vinho. E depois da consagração não tem mais pão, não tem mais vinho. Parece pão, parece vinho, né? A hóstia redondinha, branquinha, o cálice com vinho, mas ali é o corpo e o sangue de Cristo, tá bom? É celebrado ali o santo sacrifício de Jesus na missa. Condições para comungar bem. Estar na graça de Deus, por isso que a gente vai confessar um dia antes, que no outro dia você vai estar com o coração limpinho para confessar Jesus, né? Saber e pensar quem se vai receber. Então, se você tem dúvida, peça ao Espírito Santo que tire toda a dúvida do seu coração, que você vai comungar Jesus, corpo e sangue de Cristo. É Ele mesmo que está presente. Isso é necessário para todo mundo comungar. Uma vez assinaladas as fórmulas, o sacerdote irá dar a bênção nas... Ah não, isso aqui já está falando de outra coisa, gente, peraí, pulei aqui. Então é isso, né? Então falando aqui um pouquinho sobre a confissão, esse aí é o nosso exame de consciência. Então como é que vai ser, gente? Nós vamos participar bem da missa nesse dia, viu? Nós vamos participar direitinho da missa, nós vamos ali com o coração contrito. Você, criança, vai receber o maior tesouro da sua alma, viu? Eu falo para você, receber Jesus no coração é a melhor coisa do mundo. Depois que você comungar, responde direitinho as coisas na missa, né? Se você souber responder, a gente vai trabalhando um pouquinho mais da missa, nós já trabalhamos em outro momento. Eu vou ver se eu começo a fazer alguns vídeos sobre a missa com vocês, tá? Pra gente poder responder tudo direitinho.
Mas vamos também, o mais importante, depois da comunhão, você vai voltar para o seu lugar, vai colocar a mãozinha no coração, você vai se ajoelhar e você vai ali ter uma experiência de Jesus na sua alma. É hora de conversar? Não é. Não é hora de conversar, não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar para o colega, de olhar para a mãe, de ficar fazendo pose para foto, não é. Depois que você comungou, se estão tirando foto, deixa tirar. Se a mamãe tá ali, papai tá ali, não preocupa com quem tá ali. O mais importante é quem está dentro de você, que é Jesus. Você vai fechar os olhinhos, vai colocar a mão no coração e você vai ali fazer a sua experiência com ele na sua alma, tá bom? Não é hora, tá cantando, né? O coral vai estar cantando uma música, não é hora de cantar a música do coral, tá bom? Não é hora de nada disso. Você vai comungar, voltar para o seu lugar e colocar a mãozinha no coração, é você e ele. Aí só depois que o padre disser o oremos, que a gente vai levantar, né? Para o padre poder ali encerrar a Santa Missa, é que a gente vai tirar a mãozinha do coração e se levantar, tá bom? Você vai ficar ou ajoelhadinho, ajoelha um pouquinho, se quiser sentar depois até o padre poder então fazer a oração final ali, você fica, mas de olhinho fechado e mão no coração. Posso contar com você? Jesus espera por você. Gente, o coração de Jesus está ansioso para encontrar o seu coração, viu? E o sacrário, igual a gente vê lá na igreja, tem um sacrário que guarda a presença real de Jesus, vai ser o seu coração, né? Vai ser lindo, tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Ele te encaminhe na vontade de Deus, nos caminhos de Deus, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado!